E continuando esse material do grupo, aquela senhora fragilizada não aguentaria os meus berros. Tudo que nós temos que entender é que nós somos luz e sombra. Tudo que nós temos que entender é que tudo que nós queremos ser, já somos, e tudo que nós queremos ter, já temos. Isso é incrível. Você pode pensar assim, caramba, Vitória, mas quando você entra dentro dessa vibração e você diz assim, tudo que eu quero ser, eu já sou. Tudo que eu quero ter, eu já tenho. É maravilhoso, é tão extraordinário. Eu não consigo explicar para vocês, mas eu gostaria de explicar. Mas é algo que eu descobri. Faz parte de você, é natural. Você só tem que ir buscar, já está aí dentro. E às vezes, sem você notar, a coisa vem e acontece. A sua voz diminui de volume e coisas começam a acontecer, uma sincronicidade dentro de tudo que você está necessitando. Quando você estiver pronto, Deus vai mandar as pessoas certas para te ajudar. Quando você estiver pronto, Deus vai mandar o dinheiro. Quando você estiver pronto, Deus vai mandar o local. Você estiver pronto, você vai abrir a sua boca, tirar a bunda da cadeira e fazer algo extraordinário. Então, Deus vai encher a sua boca, porque eu não sei qual área da sua vida, em qual área você trabalha para manter a sua vida de pé. Eu sou palestrante, eu sou pastora, eu sou mentora, eu sou terapeuta. Pode me contratar se necessário. Ontem eu estava falando na necessidade que eu tenho de usar cannabis. Eu não gostaria de usar, sabe? Eu tinha muito preconceito contra a cannabis. Então Deus teve que me quebrantar até nisso. Eu tomava uns 14 comprimidos por dia, era um coquetel de remédios. Então teve uma hora que eu parei e joguei tudo aquilo para lá. Então, uma senhora, eu jamais pensaria, porque eu daquela época eu olhava para essas pessoas e fazia maconheiro safado, bando de maconheiro. Era assim que eu pensava. Então aquela senhora chegou para mim e disse: Vitória, eu uso cannabis. Eu fiz, hã? Ela disse: eu uso cannabis. Eu disse: eu entendo. E eu fiquei parada olhando para ela e disse: se você fosse esperta, você usaria também. Porque esses remédios todinho que você está me mostrando, que foi eu que passei para você. Ela era médica e ela disse: não vai dar a paz que você procura, mas provoca uma dependência bem pior do que a cannabis. Experimenta. Experimenta com alguém junto de você. Experimenta dar um primeiro trago e espera ver o que acontece. Dê o segundo e espera ver o que acontece. Então, eu acendi o primeiro cigarro, o segundo cigarro, e no terceiro cigarro eu vi uma leve brisa acontecendo na minha cabeça. Eu não achei que fosse uma coisa tão extraordinária de imediato, mas daqui a pouco era como se eu tivesse voltado para mim. Então eu me levantei da cama para nunca mais me deitar, para nunca mais fazer questão de estar nela. E eu peço a Deus todo dia que não falte a minha cannabis. Eu não uso com muita frequência, mas eu uso pela manhã e eu uso à noite. Eu uso para me acordar. Eu também uso para dormir. E eu vou dizer uma coisa. Eu não tomo todos os remédios que eu necessito, mas eu tenho sentido uma clareza psicológica cada vez maior.
e uma necessidade de usar cannabis cada vez menor. Isso parece estranho até para mim. Eu sei o que é dependência química, porque eu sou dependente de clonazepam. Eu não consigo dormir sem aquele remédio e a crise de abstinência que ele me dá é fortíssima. Mas entre todos os remédios que eu tomava, a cannabis é a única que me levanta da cama. Então eu vejo que os médicos não gostam muito, mas eles não gostam porque é uma coisa que eles não entendem. E médico tem uma mania que, se for uma coisa que eles não entendem, eles passam a odiar ou perseguir, porque eles precisam entender. Ou simplesmente abandonar o que não entende. Se ele não tem uma explicação, não pode existir. E o problema é esse. É que isso está acontecendo comigo, mas ninguém quer saber por quê. Mas eu, quando vou para o médico, eu digo que sou usuária de cannabis há 3 anos e tive que passar por cima do meu orgulho, do meu preconceito e do meu orgulho de mãe também. Porque é a primeira vez que o meu filho usou cannabis e eu vi e identifiquei que ele estava usando, eu machuquei ele para valer, eu bati no meu filho. Então, eu não acho que nenhum ser humano tem um motivo para bater numa criança. Mas eu fiz isso. Eu fui uma mãe abusiva. Então, o que eu digo a você é que cada caso é um caso. E se você estiver nesse estado de comparação, quando é que você vai entrar no estado de gratidão? Começar a agradecer. É maravilhoso, porque quando você começa a agradecer é porque você já é. Eu começo a agradecer a Deus pela minha saúde perfeita. Eu começo a agradecer a Deus por estar livre de toda e qualquer substância. Mas eu agradeço a Deus também quando eu tenho a minha cannabis para usar à noite. Então, você pode ter certeza, tudo se torna mais difícil quando você vai comprar uma substância ilícita. Mas Deus é tão bom que Ele manda pessoas trazerem até mim. Essas pessoas que às vezes é um pai de família, uma mãe de família que também usa e sabe que eu tenho as minhas limitações. Então elas dizem para mim: Vitória, eu vou trazer a minha e compro a sua. E assim eu estou vivendo nessa história de dependência de um amigo aqui, de alguém ali, há 3 anos, e agradeço a Deus. O que você abomina, eu agradeço a Deus hoje, porque foi o que me trouxe de volta. E quer saber, tudo que eu tenho hoje, eu tenho depois que eu comecei a estudar e meditar e descobri que sempre que eu estava fazendo as coisas ou eu saía, porque eu uso sempre para sair. Se eu não usar, eu não consigo sair de casa. Então, o que acontecia comigo? Eu saía, ia com aquela mente meditativa que eu tinha visto pela manhã e pela noite, e ontem e hoje, e puf, 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 e começava a vir uma onda de informação. O que Hélio Couto chama de ressonância magnética. Então, eu desenvolvi um meio de aprendizado através da ressonância. Você pode não acreditar, mas eu desenvolvi. Não é o mesmo que Hélio Couto, mas eu chamo de ressonância universal. Se você quiser falar comigo sobre, entra no Verdinho, que eu vou ter o prazer de te passar essa terapia e de te passar essa capacidade que você vai aprender a usá-la para o resto da sua vida. É esse tipo de terapia que tem me ajudado a aprender e ver coisas que eu não via antes.
Então nunca julgue. Nada é do jeito que você está vendo. Eu vim até aqui para lhe dizer: saia da Matrix. Pelo amor de Deus, saia. E eu lhe peço, nunca se envolva com esse tipo de coisa. Se você não usa, procure não usar. Não dependa de nada para ser quem você é. Bom, eu dependo da cannabis para estar aqui sendo quem eu sou, porque sem ela eu passo quase o dia todo chorando. Então eu uso pela manhã e uso à noite também para dormir. Beijo de Vitória. Republica um vídeo meu e me ajuda a iluminar o mundo, mas esse material é exclusivo do grupo.